Maravilha, estou muito feliz em receber vocês. Hoje nós vamos falar sobre o meu xodó. Né, dizem que a gente na vida tem que ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore, essas coisas. Tenho um filho, ó, eu fui pai aos 50 anos, tenho 57, meu filho tem 7 aninhos. Escrevi livro, já tem 5 livros, o principal está aqui atrás, A Era dos Talentos. Já plantei árvores, mas a mais criei um método, Passion and Talents, criei esse teste, esse software que eu vou explicar para vocês, o Assessment Emitol, e que já tem 20 anos, 22 anos já tem, já é adulto. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no Zoom, que dá para a gente ter um contato maior. E eu te peço que você coloque no chat, coloca no chat de que cidade, que país, bom, se tiver em outro país, né? Quem não puser é porque é Brasil, mas coloca a tua cidade aí no chat, tua profissão, eu gostaria de saber, né, que profissão que você tem atualmente. Opa, Lisley de Porto Alegre, nossa, temos aí a Elis de Niterói, o Geraldo de Cachoeira Paulista, o Roque de São Roque, a Lisley de Porto Alegre, e a Adriana, não sei de onde é a Adriana, São Paulo, eu sou de São Paulo. Gerente de RH, olha, e os demais aí, coloquem sua profissão, né? E, enfim. Aí a gente vai com, ó, psicólogo organizacional, tem uma consultoria, que legal. Bom, gente, eu tenho uns slides aqui preparados para ajudar no audiovisual, então eu vou compartilhar a minha tela, tá bom? Vamos por aqui, também não é aqui, isso daí às vezes acontece, eu não deixei aqui. Pronto, agora sim. Estão vendo aí a tela? Lizzie, faz um joinha se você está vendo aí a tela. Beleza, obrigado. Então vamos lá. Emitol Pro. Eu pus o Pro porque é o teste principal, mas lá no meu software tem vários testes. Tem o Emitol Team, que é para adolescente, tem o Emitol Perfil de Liderança, que vai mostrar os talentos, competências, pontos fortes e fracos de liderança, tem o de trabalho em equipe, de inteligência emocional, o de valores, de oratória, comunicação, tem o de negociação e vendas. Mas o principal, que é o que eu vou apresentar a vocês hoje, é esse que eu chamo de Emitol Pro. Como é que ele apoia numa carreira com talento, paixão, propósito e prosperidade, né? Mas antes, vou me apresentar um pouco e eu já vou contar um pouco na minha história como é que surgiu o Emitol. Emitol é uma abreviatura de mapeamento de talentos online. Por isso que eu criei Emitol, essa sigla aí. Então, meu nome é Maxuri Mauro Press, tenho 57 anos, moro em Florianópolis, né? Sou casado, tenho um filhinho e sou de São Paulo. Minha profissão principal hoje, mentor de carreira, de missão, de vida profissional, carreira com propósito, como eu digo, e eu tenho aí uns 30 anos, mais de 30 anos de experiência nessa área, por isso que eu estou agora, né, com a formação de mentores e mentoras de carreira com propósito para ensinar o que eu venho fazendo aí há 30 anos e nesse método que eu criei já há 20 anos, 22 anos, vou e já tem uma turminha que começou num pré-lançamento, agora a gente está agregando mais gente, e é uma formação que depois eu vou explicar para vocês ao final, para você se tornar mentor, mentora desse método Passion and Talent. Eu me graduei em medicina aos 23 anos, então fazem 34 anos isso. E depois em São Paulo fiz a pós-graduação de homeopatia, me tornei professor de homeopatia, homeopata, e até hoje dou algumas consultas de homeopatia, é uma profissão paralela de apoio e fiz pós-graduação em psicologia junguiana e nesses anos todos sempre utilizei muitas ferramentas de Jung, interpretação de sonhos, análise das sincronicidades, interpretação das intuições e fantasias, visualizações dirigidas, etc, etc, técnicas de integração do consciente com o inconsciente, do self com o ego, do ânimo com a ânimas. Então, adoro Jung, né?
Só que mesmo naquela época, formado médico, pós-graduado, professor de pós, eu tive uma crise existencial, tive depressão. Naquela época tive um acidente de carro aí quase fatal que me fizeram repensar minha vida, porque fora estava tudo bem, né? Médico, pós-graduado, trabalhava em hospital em São Paulo, tinha em Pinheiros consultório, em Atibaia tinha consultório, ganhava bem, estava tudo aparentemente bem, mas dentro do meu coração tinha uma voz da consciência que dizia que essa não era bem daquela forma a minha missão, meu propósito de alma. E que eu estava perdendo tempo, que precisava mudar, não era aquela vida do dia a dia de hospital e consultório o que eu vinha fazer, e eu não tinha clareza qual era então a direção, então ficava procrastinando, e aí fui entrando nessa depressão. Até que eu fui então buscar apoio de terapeutas, de mentores, de coaches, de workshops, de treinamentos, fui para outros países para buscar o meu autoconhecimento, autodesenvolvimento e o meu lugar no mundo. E aí eu fiz várias formações. Eu me formei em hipnoterapia, terapia de regressão consciente, aromaterapia, reiki, numerologia pitagórica, xamanismo, meditação lá com o Dalai Lama na Índia, e várias formações. Depois eu passei um período que mais como área da saúde, terapeuta, né? Terapeuta integrativo, holístico e tal. Depois eu me interessei muito pela área do trabalho, porque eu pensei assim, a gente passa o dia inteiro no trabalho, né? A maior parte do dia a dia nosso de vigília, a gente está trabalhando. E a maior parte das pessoas, eu comecei a ler umas estatísticas de que a maior parte das pessoas desengajada do trabalho, desmotivada, falta felicidade, falta sentido, falta propósito, subaproveitada nos seus dons e talentos naturais, desalinhado com valores, desalinhado com sua missão de alma. Então, digamos, doença, né? A área profissional da pessoa, é uma área que está doente. E aí vai repercutindo, impactando negativamente em todas as áreas da vida, até na saúde física da pessoa. E eu estava observando isso em mim mesmo, era a minha própria experiência. Então, quando eu fui fazendo esse mergulho eu fui fazer formações de coaching em duas instituições, depois Master Coach, depois me tornei professor de coaching. Lá na Condor Blanco me tornei consultor de carreira, de autoliderança, palestrante instrutor internacional, né? Então, fazia consultoria de projetos de vida, liderança de equipes, empreendedorismo, oratória, me tornei professor de oratória, fiz especialização em gestão por competências, gestão de talentos, inteligência emocional. Eu fui fazendo um monte de formações para essa área mais profissional, para eu me encontrar. E aí eu reuni tantos métodos que eu pensei, pô, eu vou criar um método para ajudar outras pessoas a se encontrarem também. Eu passei pela crise de identidade, de missão, através do meu autoconhecimento, com várias ferramentas, eu entendi quem sou, de onde venho, para onde eu vou, né? Tanto ferramentas acadêmicas, científicas, empresariais, corporativas, quanto holísticas. Eu juntei o que havia de melhor no mundo e criei um método, que é esse método que eu comecei a aplicar em outros e que já tem mais de 20 anos. Tá? Depois ingressei no marketing digital também, aprendi muito de marketing digital também para ensinar meus clientes. E viajei aí por 20 anos em turnês, dando palestras, workshops, consultorias, mais de 10 países, 50 cidades, 3 continentes. Então, muita experiência, muitos contatos, tá? E eu tenho desde 2005, 20 anos, a minha empresa Taut, o método Passion and Talents, o Assessment MTOL, que é o que eu vou apresentar a vocês, e já apliquei em mais de 10 mil pessoas esse método, centenas de empresas de todos os portes, inclusive essas grandes que vocês estão vendo aí, Ford, Volkswagen, NET, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Senai, Petrobras, Coca-Cola, etc., com muito sucesso. Se você olhar no meu site, se você olhar no meu canal YouTube, tem uma playlist de depoimentos com centenas de depoimentos em vídeo, tá? Assim, super incríveis depoimentos. Então, por isso que para mim é uma honra poder agora estar formando mentores e mentoras,
do método Passion and Talents, ensinando esses segredos que eu aprendi nesses anos para chegar hoje a vender minhas mentorias high ticket, com poucos clientes, já faturo aí 20, 30, 40 mil por mês ou mais. Então, é o que eu estou ensinando e quero te ensinar se você quiser aprender isso, tá bom? Então, eu não sei se você conhece o Ikigai. O Ikigai, se você tiver qualquer dúvida, anota aí, que se eu não responder até o final, vamos abrir para perguntas, tá? O Ikigai, ele é uma filosofia de vida que vem de uma Blue Zone, uma zona azul, ou seja, um dos lugares do mundo com maior longevidade, que as pessoas vivem com saúde, mais de 100 anos de idade e prósperas, felizes, nossa, conectadas à vida, são exemplos inspiradores para o mundo. No Netflix tem um documentário chamado Como Viver Mais de 100 Anos, as Blue Zones, Zonas Azuis, está baseado num livro da National Geographic do mesmo nome. E uma dessas áreas estudadas é a ilha de Okinawa, que é uma ilha no Japão, que é uma ilha maior, tem uma ilha menor que é Okinawa, e lá a filosofia de vida é o Ikigai, que quer dizer razão para viver. A gente pode traduzir como propósito, encontrar e viver seu propósito, ter uma razão para viver, porque esse é o segredo lá da prosperidade e felicidade profissional deles, né? Além dos segredos de saúde e tal. E como é que eles encontram o Ikigai? Como é que você encontra o teu Ikigai pessoal? Você tem que unir, tá vendo que tá aí, ó, o desenho? Você tem que unir o que você ama fazer, o que você é bom fazendo, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago. Né? Porque se é filantropia, caridade, não precisa ser pago, é fazer o que você ama e o que você é bom e que o mundo precisa. Mas quando é profissional, precisa da remuneração financeira. Então é o que você é bom, o que você ama fazer, tem que casar com o que o mundo precisa, senão o mundo não vê valor, né? Então um nicho de mercado que vai valorizar o que você ama fazer, o que você é bom em fazer, e vai te pagar bem por isso. Esse é o Ikigai, tá? É uma dos métodos que eu uni aqui no meu método. Então, antes de te apresentar a ferramenta do Emitol, eu vou te explicar o método Passion and Talents. São 8 passos para a realização profissional. Qual é o propósito? Você se realizar profissionalmente, ou seja, ter um dia a dia feliz, leve, cheio de satisfação no teu trabalho, sem burnout, sem tanto estresse, um pouquinho tá tudo bem, mas sem muito estresse, sem tanta ansiedade, no estado de flow, né, de fluxo, de peak performance, que é de alto desempenho, em que você, de uma forma fluida, sabe, que você nem vê passar o dia, você se diverte, mas também é responsável, é produtivo, otimiza teu tempo, tem super resultados, fica feliz e orgulhoso com o teu legado, teu impacto, ganha bem dinheiro, trabalha com pessoas legais. Então, para tudo isso, são 8 passos para essa realização. Os 3 primeiros têm a ver com teus pontos fortes, que é descobrir, em primeiro lugar, descobrir, mapear teus talentos e dons naturais. O que é talento? Qualquer capacidade corporal, emocional, mental ou espiritual que quando você usa, aplica essa capacidade, essa habilidade, você sente um prazer, uma energização, uma felicidade muito grande, porque ela é teu talento. Outra pessoa não sente esse mesmo prazer, energia, alegria, entusiasmo quando usa essa capacidade. Por isso, cada um tem seus talentos diferentes, né? Parábola dos talentos. Mas além do prazer, é também uma capacidade que você tem facilidade para se desempenhar com resultado acima da média, tem facilidade para se destacar, para ser reconhecido. Então, eu resumo assim, né? Facilidade, prazer e facilidade, prazer e facilidade. Isso que é um talento ou um dom. As paixões é aquilo que te energiza. Claro, os talentos fazem parte das paixões, mas aqui quando eu falo paixões, que é o número 2, significa assuntos e temas de estudo que você adora, tem paixão de estudar, de falar, de conversar.
As paixões são lugares que você adora trabalhar nesses lugares, tipos de pessoas com quem você tem paixão de trabalhar, tipos de clientes que você tem paixão de ajudar, entende? São várias coisas assim que são as paixões. Então já vai imaginando, né? Juntar os teus talentos, dons com as tuas paixões. E número três, as competências que você desenvolveu, os conhecimentos, as habilidades, as experiências, as expertises que você tem profissionais e inclusive fora do profissional que pode ser aproveitado no profissional. Às vezes uma super experiência como mãe, como pai, como filho, como filha, né? Uma experiência familiar, uma experiência filantrópica como voluntário, uma experiência mais pessoal, como eu tive a minha, são coisas que você pode trazer para a área profissional e tornar como fortalezas. Então, quando você une esses três primeiros, os talentos, paixões e as competências, isso que é a tua identidade, as expressões do teu ser, as manifestações da tua alma, da tua essência, do melhor, da melhor versão de você. Só que isso são joias que precisam ser lapidadas, polidas, desenvolvidas, são ferramentas que você precisa dar um propósito para elas. Você precisa saber como usar, quando usar, quanto usar, para quem usar, quanto cobrar por elas, entende? Para que propósito utilizá-las, com que valores usá-las. Perfeito? Essas ferramentas, essas habilidades em si não são nem positivas nem negativas, depende como você usa, para que você usa. O quarto passo é descobrir, mapear as tuas debilidades, fraquezas, autossabotadores, ou seja, áreas que você, habilidades que você não tem, falta conhecimento, falta habilidade, falta talento, e não só falta, mas isso realmente está limitando ou sabotando alguma área da tua vida, tua profissão, e aí tem que olhar para isso também. 70% do foco tem que ser em fortalecer as fortalezas, os três primeiros, e 30% do foco tem que ser neutralizar as fraquezas, principalmente aquelas que sabotam as fortalezas. Beleza? Número 5, passo número 5, descobrir, mapear teus valores e princípios, tá? Mas não é palavra bonitinha, é o que você de fato mais valoriza, dá importância, aquilo que é inegociável. Se você tá num trabalho, num lugar, com um cliente, com um parceiro que entra em conflito de valores, uma empresa, entra em conflito de valores, até uma cultura, um país, se entra em conflito de valores com você, isso vai gerar descontentamento, insatisfação e vai afetar teus resultados. E ao contrário, se alinha bem com teus valores e princípios, você vai estar em paz, vai estar em harmonia e vai estar sabendo tomar decisões, as melhores decisões na tua vida e na tua carreira, nos teus negócios. Então, esse é o quinto passo. O sexto passo é mapear, descobrir a tua missão e propósito e definir uma visão de futuro a longo prazo. Só que esse sexto passo só é possível depois dos cinco primeiros. Porque estes cinco primeiros é o autoconhecimento, a base de tudo, conhece-te a ti mesmo. Mas entre os cinco e os seis está olhar para o mundo, olhar para o mercado de trabalho, olhar para o mundo, para então entender o teu lugar. Primeiro você se conhece, entender o teu perfil, tua identidade, tua marca, teu arquétipo. Aí você olha para o mundo para ver o que o mundo precisa. Onde estão os nichos de mercado que precisam de você? Onde estão as demandas, os problemas que você resolve, os desejos que você realiza, as experiências que você proporciona? Onde está a demanda por alguém como você? Então, entre os cinco e os seis. E aí sim você, pum, encontra a tua missão e o teu propósito, tá? Tua missão e o propósito dessa missão, para onde ela leva. E aí a visão de futuro, de médio a longo prazo, daí que você vai para o sétimo passo, que é escrever o teu projeto, o teu plano. Tem dois tipos de plano: plano para você se desenvolver internamente nas fortalezas e superação de debilidades, e o plano externo de ações, objetivos, metas para você realizar a tua missão, propósito e visão, que é o oitavo passo, tá bom? Então todo método é para isso, só que o Emitol é uma ferramenta exclusiva desse método e é a primeira ferramenta que eu aplico, eu e os meus multiplicadores do método.
é a primeira, né? Os analistas do Emitol, os consultores, coaches, mentores aqui do nosso método, a primeira coisa é, vamos fazer o teste, vamos fazer o assessment do Emitol, mas não é a única ferramenta. Aí depois tem uma sessão de devolutiva, que se dá feedback e orientação, depois tem um processo de acompanhamento, de planejamento e de acompanhamento na realização, tá bom? E isso pode ser aplicado tanto numa equipe, em clientes, nos amigos, nos inimigos, e aí eles se transformam em amigos, na família, em você mesmo, tá? Aí está o meu livro, A Era dos Talentos, e um pouco aí do software do assessment que eu vou apresentar para vocês. Para que serve o Emitol Pro? Então, tem muitas aplicações. Por exemplo, autoconhecimento das fortalezas e debilidades. Definir missão, sabe aquela coisa de declaração da missão, do propósito, da visão de futuro, dos valores? Serve para te ajudar a definir de forma real e autêntica isso daí, tá? Entender a tua identidade, marca pessoal, posicionamento de mercado, apoiar tomar decisões certas, serve na orientação profissional, no caso de um jovem de ensino médio, né, pré-universitário e até universitário que já está na faculdade, mas não é bem isso que quer fazer. Então, ó, serve para orientação profissional. E reorientação se é alguém que já é profissional, mas quer uma reorientação, quer ver se realmente a sua profissão é a melhor, ou é melhor mudar de carreira, de profissão, ou se especializar, mudar de nicho, de cargo, de função, então uma reorientação. Planejamento de estudos, planejamento de experiências, planejamento e gestão da sua carreira, das etapas de carreira para que vá em espiral evolutiva. Melhora os relacionamentos, porque se você se conhece melhor, você também vai aprendendo a conhecer os outros e vai se relacionando melhor, porque cada um tem talentos diferentes, vê a vida de forma diferente, valores diferentes, então isso vai ajudar nos relacionamentos, né? Eu já fiz também, por exemplo, o emitol de um casal, o emitol de uma família, o emitol de uma equipe de amigos, o emitol de um projeto filantrópico, não é só profissional. E também, vamos fazer o emitol de um departamento, de uma equipe, de uma empresa, tudo isso dá para aplicar. É, desenvolver soft skills, né? As habilidades suaves, habilidades comportamentais, desenvolver top skills, que são as mais requisitadas para os próximos anos, as habilidades mais requisitadas. Aí você vai ver quais você já tem como talento, quais não tem, mas tem que desenvolver como competência. Seleção de pessoas numa empresa, o Emitol serve para selecionar, tem empresas inclusive de grande porte, mas também de pequeno e médio porte, que utilizam o Emitol no seu processo de seleção para poder tomar decisão quem contrata e aonde na empresa põe, ou cria uma função nova para aproveitar essa pessoa. Desenvolvimento das lideranças, porque a gente entende o perfil desse líder e também o líder usa o Emitol para entender o perfil de cada liderado, cada liderada, para saber alavancar o potencial de todo mundo dentro da missão, visão e valores da empresa. Então, engajar com a equipe, engajar com a organização, treinar e montar treinamentos com base nas fortalezas e debilidades das pessoas, para alavancar a fortaleza e neutralizar a debilidade, ajuda a escolher sucessores, a preparar para a aposentadoria, alinhar sócios entre si, pode até salvar casamento. Tá bom? Bom, quais são os benefícios dessas aplicações, né? As consequências, os benefícios. Gerar autoestima, autoconfiança, maior autenticidade, originalidade, se tornar a sua melhor versão, conectar sua essência e alma no que faz, maximizar a fortaleza e neutralizar a debilidade, mais energia, mais saúde, gente, saúde mental, emocional e física, maior motivação, maior alegria, prazer no dia a dia, leveza, satisfação e sentido no trabalho, maior impacto nos resultados e, consequente, mais prosperidade, retorno financeiro e reconhecimento, clareza de direção, estratégia vencedora, realização e sucesso pessoal profissional,
até familiar, ser exemplo que inspira o mundo, tomar decisões assertivas e congruentes, melhores relacionamentos interpessoais, sucesso em transições de carreira e vida. Às vezes precisa mudar de profissão, de carreira, de trabalho, às vezes não, tem que reinventar o que já está fazendo e já está muito bom, né? Aposentadoria feliz e produtiva. Então, esses e outros benefícios do Emitol. O que é o teste Emitol? Agora eu vou entrar na parte mais técnica para você entender. Então, é um teste que está lá no meu software. Você tem acesso, eu te dou quando você compra o teste, ou um cliente teu compra o teste, tua empresa, então você vai receber, o cliente recebe o acesso, um link para a página de login através do celular, do desktop e do tablet. Desktop é melhor, que a tela é maior, certo? E vai receber um código serial, entrar lá, fazer o login e fazer um teste que dura 30 a 40 minutos e gera um relatório maravilhoso que vai ser tua Bíblia, teu espelho. Tem gente que chora além desse relatório, tem coisas que confirmam para você, validam, tem coisas que vão te surpreender, coisas que vão ampliar tua visão, tua consciência. É maravilhoso. Esse relatório em PDF, ele vai te mostrar o que você já tem desperto, ativado, desenvolvido e aquilo que você ainda pode ativar, desenvolver e despertar. É bem legal, tá? É o mais profundo que tem hoje em dia. Você já vai entender por quê. Ele identifica e compara teu perfil de talentos inatos e competências adquiridas dentre mais de 600 tipos. Entende? A maior parte dos testes que você vê por aí são combinações de quatro tipos. 8, 9 tipos, 16 tipos. Eu tenho mais de 600 tipos de talentos e competências cadastrados lá no software, tá? E além de mostrar as fortalezas e debilidades, vai também, no relatório tem as dicas de como maximizar as fortalezas e neutralizar as debilidades. Eu quero que você entenda que eu juntei mais de 20 métodos de sucesso dentro desse MTOL. Por exemplo, o DISC, o MBTI do Jung, os quatro elementos, os quatro temperamentos, o Enneagrama, as inteligências múltiplas, o StrengthsFinder do Gallup, virtudes da psicologia positiva, virtudes e forças, numerologia, de Pitágoras, dicionário de competências, os talentos dos sete corpos, sete chakras. Então, do mundo acadêmico, científico, empresarial, corporativo e holístico, eu juntei o que é de melhor do mundo e coloquei algo que nenhum tem. Vocês vão ver que o Emitol é o único no mundo que compara, diferencia e compara talentos e competências, e isso é importantíssimo. E tem outras coisas também que são exclusivas do Emitol. Lá, enquanto você está fazendo o teste, no momento que o sistema já pelas tuas respostas identifica os teus principais talentos, já vai te mostrar de mais de 2.500 profissões, especialidades, carreiras, cargos, funções, caminhos profissionais, quais que têm mais a ver com teu perfil de talentos e paixões. E você vai lá selecionando onde você se visualiza mais feliz e realizado. Olha que maravilha! Então ele vai desde o abstrato interno até o concreto de aplicação desses talentos nos campos práticos profissionais. E o teste é só a primeira ferramenta. Essa maravilha é simplesmente o início de tudo. Então a pessoa faz esse teste, lê o seu relatório, né? Imprime ou lê no digital, marca as partes que se identificar, e aí vem fazer a sessão de análise, de devolutiva, que aí dura uma hora e meia, comigo ou um dos meus multiplicadores, tá? E nesta sessão, essa é uma sessão individual, às vezes dá para fazer em pequenas equipes, pequenos grupos, mas essa é uma sessão em que aí vai explicar os resultados, esclarecer as dúvidas, checar como é que é na vida da pessoa, em exemplos práticos, tudo que apareceu ali no relatório, e vai expandir para os valores, as paixões, expandir até chegar missão, visão, propósito, entendeu? E aí a pessoa recebe uma orientação, né? Então a gente chega lá no final da devolutiva e diz: olha, a melhor direção para você com esse teu perfil é tal. E às vezes aparece duas, três opções, mas tem aí, ó, essa em primeiro lugar, essa daqui em segundo, essa em terceiro. E não é só que nós
né, o mentor, a mentora do método fala para a própria pessoa vai se dando conta, como vai indo a evolutiva se desenvolvendo, ela vai se dando conta, chega uma hora que ela vê todo esse perfil dela e a gente conduz um processo de visualização criativa do futuro, né? Então ele pega desde a biografia até a visualização criativa do futuro e traz essa clareza de direção e passo a passo, tá? Então esse é o teste com a devolutiva. Beleza? Depois vem planejamento e acompanhamento na realização. Mas hoje eu não vou explicar muito. Nas próximas semanas eu vou dar, né, a live das quartas-feiras, onde eu vou ir explicando outras ferramentas do método. Hoje estamos falando do emitol. O emitol, um dos diagnósticos é dos quatro elementos, que a gente chama os talentos elementares. Então, no nosso método Passion and Talents, elemento terra a gente chama de talento prático. E ele se relaciona com o mundo material, as ações corporais, os resultados concretos, né? É a pessoa que tem o talento pés no chão, que tem o talento de ser firme, estruturada, dura, pessoa assim que é que nem espada que abre caminho, pessoa que é foco, é simples e objetiva, foco no resultado concreto, tá? Tem persistência, tem disciplina, tem compromisso, é a pessoa pés no chão, terra. Toda fortaleza tem seu lado debilidade. Tá? Toda fortaleza em excesso vira debilidade. A terra vai ficar duro de cabeça, duro de coração, duro de mão. Entendeu? Então, sempre tem que ver o lado luz e o lado sombra para saber gerenciar o seu talento. O talento de água a gente chama de sensível e se relaciona com os sentidos, as emoções, os sentimentos, os relacionamentos humanos, né? Então ele tem a ver com fluidez, flexibilidade, adaptabilidade, trabalho em equipe, união, integração, etc., né? Colaboração. O talento de ar, que a gente chama de intelectual, a pessoa aérea, né? A pessoa que está lá no abstrato, pensando, analisando, racionalmente, investigando, comparando, classificando, criticando, entendendo, explicando, planejando, detalhando. Esse é o talento do ar. E o talento do fogo, que é o transformador, tem a ver com esse fogo da paixão, da intensidade, da liberdade, da coragem, da superação, da transformação do mundo, né? Então, esse é um dos diagnósticos que o Emitol Pro tem quatro etapas, e essa é a primeira, que são os primeiros 10 minutos daqueles 30, 40. Os primeiros 10 minutos a pessoa vai respondendo, ela responde 10 questões de cada elemento, são 40 em total, e vai dar um resultado, né? Tipo assim, olha. Então você tem à esquerda menos 100, à direita 100, no meio zero, e essa é a média aritmética das respostas no teste, né? Aqui, esse gráfico que você está vendo é um exemplo de uma pessoa que fez o teste e saiu esse resultado, né? 80% ativado a terra, 80 água, 75 fogo e 35 o ar. Nesse caso, não tem nada, do lado esquerdo negativo como debilidade, né? De desprazer e dificuldade nas várias capacidades desse elemento. Mas muitas vezes aparece e isso causa até limitações e problemas para a pessoa. Então aí você vai vendo a combinação, né? A pessoa ela é pés no chão, mas também sensível nos relacionamentos, é também corajosa e independente, é analítica, racional, o que que predomina, o que que não, tá? Essa é a primeira etapa. E aí a gente faz um mergulho depois, porque lá no relatório tem o texto explicativo de cada elemento e tem os talentos específicos de cada elemento, né? Por exemplo, você vê aí, terra tem o responsabilidade, disciplina, produtividade, estrutura, constância, o água tem empatia, transparência, adaptabilidade. Então, cada um tem seus talentos específicos e a gente na devolutiva vai identificando, além do elemento em geral que eu mostrei o gráfico, vai identificando os talentos específicos dentro dos elementos. E isso individualiza mais a pessoa e a gente mergulha até
por exemplo, se saiu responsabilidade, como é que é isso na vida da pessoa, no trabalho dela, exemplos práticos. Na devolutiva, a gente mergulha muito no detalhamento disso tudo, tá? A segunda etapa do teste, que dura aí uns 15 minutos, são os 16 TRPPs, talentos de realização pessoal e profissional. Isso que é TRPP. E aqui eu juntei, se você está olhando aí, tá vendo a bússola aí? No meio estão os quatro elementos e ao redor tem os 16 TRPPs. Que são os TRPPs? Campos temáticos, temáticos não, são campos profissionais, temático é o que vem depois. São campos profissionais vocacionais da humanidade. Por exemplo, construção e fabricação, conserto, que é o primeiro, vendas, compras, negociação, investimentos é o segundo, organização, ordem, classificação, administração é o terceiro, movimento corporal, que é o cinético, aqui em quarto, naturalista, que pode ter a ver com o reino mineral, vegetal, animal, elemental, o terapeuta, aí com a área da saúde, o artista, o relacional da inteligência emocional, comunicador, científico tecnológico, filosófico estratégico, psicologia está aí dentro, história, sociologia, arqueologia, o ético das regras, normas, leis, o entusiasta, motivador, o humor, entretenimento, o criativo, o inovador, o líder e o talento, o campo espiritual. Então, aqui eu coloquei as inteligências múltiplas de Howard Gardner, os eneatipos do Eneagrama, coloquei os sete corpos, sete chakras, coloquei várias metodologias aí, né, os 34 tipos do Gallup, do StrengthsFinder, etc, etc. E lá no teste, a gente faz uma bateria de 6 perguntas para cada um, para ver brincadeiras que adorava e tinha facilidade na infância ou não, matérias e temas de estudo durante sua vida inteira, que mais teve interesse ou que menos teve interesse e se desempenhou, elogios que mais recebeu ou que não recebeu, ou críticas que mais recebeu, pessoas que mais admira, se identifica, ou que não se identifica, não admira, atividades que te dão mais prazer e facilidade ou não, e áreas vocacionais onde você se vê mais feliz realizado no futuro ou não. De acordo a esses critérios que é o resultado. Tá vendo aqui no gráfico da direita? Né? Esse caso aqui, por exemplo, tá ali, ó, organizador. Esse é um caso de uma pessoa que respondeu e deu que o principal TRPP dela é o organizador, depois líder, ético, filosófico, estratégico, relacional e negociante. E tem as debilidades mais abaixo também, né? Mas então aí você vê, poxa, a profissão ideal dessa pessoa é aquela que vai aproveitar ao máximo o talento de organizar, de liderar, do ético, do filosófico estratégico, do relacional e do negociante. E aí que a gente vai fazer toda a análise para ver como aplicar isso no caso dessa pessoa, né? Então, e aí é o seguinte, ao redor desses 16 campos, tem 10 campos em cada um que são temáticos, que eu chamo de talentos temáticos. É o próximo slide. Então, tem 160 ao redor disso daí, né? Então, por exemplo, o construtor aqui de construir, fabricar e consertar, eu juntei as profissões, especialidades, cargos e funções que têm a ver com essa área em 10 campos temáticos. O negociante junta em 10 campos temáticos as aplicações profissionais, os caminhos profissionais. Então, quando chega aqui, por exemplo, nesse caso, a pessoa, ela viu lá no teste os 10 campos do organizador e teve que selecionar um a três onde se viu mais feliz e realizada. Depois a mesma coisa no líder, no ético, no filosófico, no relacional, no negociante, e depois tem que fazer uma seleção final de onde ela se vê mais feliz e realizada, e é o que apareceu aqui. No caso dessa pessoa, usar o talento filosófico estratégico para entender a mente, era psicologia nesse caso. Usar o talento relacional para ajudar pessoas a atingir objetivos, era RH no caso. Usar o talento líder para o empreendedorismo. Usar o talento líder na área da saúde física e psicológica, que também tinha a ver com a psicologia. Então, aí vai juntando, né? Psicologia, RH,
empreendedorismo. Então você vê que a combinação dos talentos temáticos vai nos dando um norte concreto e muitas possibilidades, porque não tem só uma possibilidade de aplicar e de combinar esses talentos, tem várias. Então isso abre um leque. Eu nunca gostei dos testes que fecham a pessoa e falam, você tem que seguir tal coisa e fecham ela ali só para se adaptar na sociedade. Eu sempre gostei, como eu tenho talento criativo, eu gosto e o talento transformador, eu gosto de liberdade de expressão, de criatividade, de autenticidade. Então eu criei um teste que ele mostra possibilidades para irmos testando, experimentando e decidindo um caminho individualizado, sair da massa, tá bom? E quarta e última etapa do Amital é o cruzamento, a comparação entre os talentos inatos e as competências adquiridas. No caso dessa pessoa, aí a gente vê, ó, tem muito talento para o organizador, prazer e facilidade, e o estudo e prática, experiência, tem bastante, 83%. Então é uma área de excelência, porque tem muito prazer e facilidade e também estudo, experiência na área. Então ela é muito boa de organização. Que tipo de organização? Aí na devolutiva que a gente vai especificar, no caso dela, como é que é esse talento da organização, essa competência da organização, para poder alavancar isso daí na realização profissional e na prosperidade dela. Aí a gente vai vendo líder, olha o ético, muito talento e zero competência. Então é algo que nunca estudou e praticou, mas tem muita paixão e facilidade. Essa parte de lidar com contratos, regras, normas, leis, tá? Protocolos. E aí, ó, ao negociante, muito talento e pouca competência. Filosófico estratégico é a mesma coisa. Então, é um campo de talento pouco explorado, pouco desenvolvido. Às vezes tem o contrário, uma baita competência, mas com pouco talento. Então, a pessoa tem conhecimento e experiência, mas não tem prazer e facilidade. Então, é um apoio, mas não deve ser o principal. Daqui a pouco eu já vou abrir para perguntas, tá? Então, na devolutiva, a gente chega a essa pergunta depois de tudo isso, e eu vou fazer para você essa pergunta, né? O que que hoje faz no teu dia a dia os teus olhos brilharem, teu coração cantar? Uma vez perguntaram para o Dalai Lama qual é a melhor meditação que nós podemos fazer, e ele falou: trabalhe no que é teu principal talento. Ofereça ao mundo aquilo que melhor você faz, que você mais gosta, melhor faz. Essa é a melhor meditação. Faça dia a dia o que faz teu olho brilhar, assim você contribui com o mundo e a tua energia também. Então também você tem que ver o que drena, o que, que tem drenado tua energia para parar. Autoestima, gente. Para com aquilo que te vampiriza. Que atividades você faz, mesmo que sem receber por isso, de tanto que você gosta? Que desafios você quer deixar para trás? O que, que te limita ou impede tua prosperidade, teu sucesso, tua realização para a gente superar isso daí? Chega, né? Chega de sofrer. Muitas vezes tem crenças aí. Ah, trabalho tem que ser sofrido. Só posso ganhar dinheiro se eu trabalhar demais e ficar com burnout. Ah, não dá para conciliar prosperidade e propósito de alma. Tem que redesenhar muitas crenças aí, tá? Por isso que aí eu uso a homeopatia, regressão consciente e outras técnicas. Qual é o tema central que você quer levar para o mundo? Qual é a transformação que você quer gerar nas pessoas? Esse é o propósito, né? E que tipo de gente que você quer transformar a vida? O que que te separa desse legado que você quer deixar e a tua realidade atual? Tem gente que já perdeu a confiança, perdeu a fé, já não acredita que é possível, não acredita que merece, tá muito calejado, tá muito ferido e precisa de cura, tá? Então, lembra que a missão é o que você faz, como você faz, para quem você faz, e o propósito é o para que todo dia você vai fazer isso daí, né? O que que te inspira? Qual é o benefício para você e para o mundo, tá? Te convido agora mesmo a fechar teus olhos e visualizar o teu futuro. Aproveita, fecha teus olhos, respira profundo, relaxa e imagina que você está frente a uma tela de cinema e que se projeta teu futuro. E você se visualiza daqui a um ano, final de 2026, por exemplo, ou daqui 2 anos, 5 anos, final de 2030 ou mais. Imagina o teu melhor futuro. Imagina se é possível você
fazer o que você mais ama, o que melhor você faz, unir no teu dia a dia teus talentos, paixões, competências, superar tuas habilidades, alinhar teus valores e realizar tua missão de alma, prosperando com isso. Deixa vir a imagem, o filminho, deixa vir pela intuição, que você possa imaginar, cheirar, saborear, escutar, tocar esse sonho da tua alma e voltar a acreditar nesse sonho. Talvez você, quando era adolescente, tinha esse sonho, quando era criança, talvez está despertando agora por primeira vez. Talvez você já está alinhado com muitas dessas coisas, falta só um polimento. Por isso que é tão importante um mentor, uma mentora, para olhar para você de fora, alguém com experiência e sabedoria, e vai te dizer rapidamente, de forma objetiva, onde realmente você está e o que falta agora. E te guiar pela mão. Visualiza esse teu futuro, com quem você está, o que você está fazendo, que transformação você está propiciando, que impacto, que legado. E observa o que que te separa disso. O que que você precisa mudar na tua vida e em você mesmo, na tua forma de pensar, sentir, falar, fazer, nos teus hábitos, para você chegar onde você quer. Respira profundo. Foi uma breve visualização. Respira profundo. Pode abrir os olhos. Você aproveitou aí a visualização? Então, para concluir, o teste com a devolutiva e a orientação é o primeiro passo do programa de mentoria que eu criei. O segundo é uma outra sessão onde a gente monta os dois planejamentos, o interno e o externo. O PDI ou PDIT, Plano de Desenvolvimento Individual de Talentos, que é interno, e o Plano Estratégico de Ação, que é externo, um plano de 3 meses, trimestral. E depois faz um acompanhamento na execução, motivando, dando feedback, insights, empoderando, redesenhando crença, desenvolvendo inteligência socioemocional, alavancando essas fortalezas, desenvolvendo novas fortalezas em lugar das fraquezas, realizando os objetivos. E aí podem ser vários ciclos de 3 meses durante um ano, 2 anos. Então, essa é a mentoria que eu venho dando já há mais de 20 anos e que agora eu estou formando mentores e mentoras desse método para expandir isso pelo mundo. Eu quero que você me ajude a realizar essa missão, se você sentiu o chamado agora, para você também ter acesso exclusivo ao Emitol, aplicar em outras pessoas, você aprender a dar devolutiva para outras pessoas, seja a tua equipe, teus clientes, parceiros, fornecedores, família, amigos, tá? No projeto filantrópico, você conduzir as pessoas no seu planejamento e fazer você o acompanhamento, desenvolvendo as pessoas, apoiando elas a se realizarem. E, nossa, eu me sinto tão realizado a cada pessoa que eu apoio a realizar, sabe? Muito, muito realizado. Já vou mostrar a vocês até uns depoimentos aqui. E a gente não, isso não é sozinho, a gente precisa de um ambiente, a gente precisa de pessoas, ambientes que não sejam tóxicos, sejam saudáveis. Por isso que nessa formação eu criei uma comunidade de apoio mútuo, tá? Eu vou te apresentar agora o programa da formação e vou te mostrar depoimentos de pessoas que são meus mentorados, se formaram comigo e tiveram muito sucesso e prosperaram nisso. Mas primeiro eu quero te explicar sobre o programa da formação. Você vai ter acesso por um ano, tá? A formação dura um ano, mas daqui a pouco eu vou te falar de uns bônus extras, né? Porque hoje é o último dia do bônus da Golden Black. Último dia, tá? O Emitol, se você quer fazer o teste Emitol, receber a devolutiva, eu vou te enviar lá no grupo do WhatsApp, no grupo VIP do Mentor Lab, eu vou enviar, ou a Nayara, minha assessora, vai enviar o link para você comprar o Emitol com a devolutiva, fazer comigo mesmo, o Emitol com a devolutiva e tal. Mas agora eu vou te explicar a formação, porque é uma grande oportunidade e hoje é o último dia do bônus Golden Black. Então, a formação, você vai ter acesso a 4 módulos de aulas gravadas que você pode assistir. São aulas curtas, tá? Nada de muito longo, vídeo longo que não acaba mais. São aulas curtas, práticas, direto ao ponto, em 4 módulos para você assistir na hora que você quiser, onde você quiser. Módulo 1, você vai aprender sobre o Emitol e como dar devolutivas.
Módulo 2 você vai aprender como fazer o planejamento e fazer um acompanhamento com ferramentas de coaching, de consultoria, de assessoria, de orientação. Módulo 3 você vai aprender a criar uma mentoria autoral, juntando a tua experiência de carreira e de vida com a minha experiência do meu método e adaptado ao teu nicho, você vai criar um programa em que você é mentor-mentor. Módulo 4 é a gestão do teu negócio como analista, líder, mentor, mentora, coach, consultora de carreira com propósito. Aí eu vou te ensinar como precificar, como ter um mix de produtos e serviços, né? A Nayara vai ensinar lá posicionamento digital. Vou te ensinar como montar o teu negócio, como faturar, como fazer teu marketing, vender, fazer o pós-venda, uma entrega legal. Então, esses são os 4 módulos gravados. Agora, o mais importante é que durante esse 1 ano você vai estar recebendo mentoria ao vivo comigo no Zoom, em grupo, cada 2 semanas. Então, cada 2 semanas, e no início eu dou até semanal. Por quê? Porque eu sou um artista e essa é uma obra de arte. Então tem que ser dado o máximo de atenção. Não, não é um curso online. Eu já tive, em 2016, eu fiz um curso online com aulas gravadas. Aí tem gente que não assiste, tem gente que assiste e não aplica. Então, dessa vez, eu estou caprichando para te apoiar de todas as formas. Então, nessas mentorias quinzenais, eu respondo as dúvidas, eu apresento cases, analiso as pessoas que você aplicou, o Emitol, o método, e um apoia o outro, é maravilhoso, tá? Eu já tenho, como eu falei, um grupo de pessoas que já está fazendo essa formação e já estão recebendo essas mentorias, são muito práticas e individuais também. Faz parte dessa formação você receber também minha mentoria individual. Por isso que não pode ter muita gente na formação, são máximo umas 20 pessoas, porque eu dou mentoria individual também. Uma no início, para a gente criar a tua rota de estudo e desenvolvimento, e poder pôr rápido em prática e gerar prosperidade com isso. E cada 2 meses, mais e mais mentorias individuais para ir corrigindo a rota e te apoiando no teu desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Comunidade, você vai ter acesso à comunidade, suporte por WhatsApp, e-mail, workbook dessa jornada de formação, o Emitol, você vê, o teste vale R$ 300, o Emitol Pro, tá? Tem o Team vale 250, que é para adolescentes, tem os outros que é entre 250 e 300, que é os de liderança, de inteligência emocional, de trabalho em equipe, valores, vendas, comunicação. Eu te entrego de bônus aqui parte da formação 10 créditos dados, né? Então são 3.300 cada um, dados para você, e você pode dar para os teus primeiros clientes que você vai aplicar, ou pode revender. Revende e pronto, você já gerou aí R$ 3.000 com o presente que eu estou te dando, tá? Também faz parte da formação uma imersão presencial. Em outubro, novembro de 2026, nós vamos se reunir aqui em Floripa, em Florianópolis, na Ilha da Magia. Vamos nos conhecer. Tem gente de outros países que está na formação. Vão vir para cá, para o Brasil, para Floripa, e a gente vai fazer uma imersão presencial. Você vai receber certificação e, eh, na medida que você aplique em pelo menos 4 pessoas e me demonstre aí o sucesso da aplicação, eu vou te dar. Além da certificação, vou te colocar no meu site para ter na vitrine que você está, né, o selo de certificado, e também você vai poder estar nessa vitrine, vai te dar autoridade e também novos clientes, tá bom? Bônus agora do Golden Black, que foi até dia 30 de novembro e nós estendemos até hoje, tá? Hoje, 3 de dezembro, quarta-feira, termina esse bônus. A extensão, porque terminou dia 30, mas a gente estendeu mais alguns dias a pedidos, porque teve gente que perdeu a oportunidade, por favor, tá. Então hoje termina. O que que inclui esse bônus? Além de tudo que eu falei, inclui meu livro de Era dos Talentos, que vale R$ 50, inclui o workshop Mapa da Prosperidade, que vale 2.000, uma revisão de propósito pessoal teu, valor incalculável, o dobro de tempo de acesso à formação, então todo o conteúdo, porque também as mentorias em grupo que eu dou, eu deixo os replays todos lá no, né, na plataforma,
na área de membros, e você vai ter 12 meses mais, 24 meses de acesso a todo esse conteúdo da formação. E em 2 meses você já vai aprender a aplicar, né? O resto é tudo acompanhamento para você se desenvolver cada vez melhor. E além dos 10 créditos do Emitol, eu vou te dar mais 20. Nunca tinha feito isso e nunca vou voltar a fazer. São 30 em total. Ou seja, se vale R$ 300 cada um e você recebe 30 que você pode revender, você pode faturar R$ 9.000 aí. Ou dá se você quiser, ou cobrar o quanto você queira. Mas eu estou te dando 3 acessos para responder o teste, qualquer um dos testes do Emitol. E mas isso é só até hoje, gente. Só para quem se inscreve hoje. Tudo isso daí. E um curso de R$ 2.000 gravado. Empreenda seus talentos com propósito, tá? E para os 10 primeiros, exclusivo aos 10 primeiros que se inscrevam agora, mais uma sessão individual comigo, onde eu vou montar o teu modelo de negócio Canvas personalizado, com os 9 blocos. Teu modelo de negócio, eu vou te ajudar a montar esse modelo que as startups fazem para pedir investimentos, investidores, conseguir clientes, conseguir sócios. Eu vou montar com você o teu modelo e vamos te enviar um kit físico, né, de uma camiseta. Vai ter várias coisas nesse kit físico. Olha aí, ó, uma camiseta escrito aí mentor em formação. E depois, quando você se certificar, eu te envio outra camiseta física que vai dizer mentora formado no método Passion and Talents, né? De carreira com talentos, com um propósito. E outras surpresas que vem aí no kit, tá? Então você tem uma economia real aí de R$ 15.000 com todos esses bônus. Quanto que é o investimento dessa formação? À vista 12 mil e parcelado 14.400, parcelado em até 12 vezes. Esse é o valor normal, tá? E eu já vou te dar o valor de hoje, que é até hoje, que é da Black, da Golden Black. Mas para você saber que o valor normal é 12 mil à vista ou 14.400 parcelado até 12 vezes. Se você considerar mais todos os bônus que eu te pus, estamos falando que são 17 mil à vista, 19.400 no parcelado, tá bom? Já te passo qual é a condição do Black, antes de dizer que eu te dou garantia incondicional de 14 dias. Você pode experimentar por 2 semanas, aí 14 dias a formação, e se você não gostou, não fez sentido, você pede teu dinheiro de volta, eu te dou 100% de reembolso. Então você não tem nada a perder, o risco é meu, para você poder experimentar por 14 dias e ver o bom que é o maravilhoso. E essa é a última turma do ano para você terminar 2025 e começar 2026 com esse método validado. São 20 vagas e é só para hoje, tá? Então, tá aí, ó, oferta. 9.997 à vista ou 11.997 em 12 vezes, tá? Então, ou você já paga hoje os 9.997 no Pix ou no cartão, ou você pode parcelar em 12 vezes, aí de 1.000, de 997, ou você dá hoje uma aplicação de apenas 1.997, só dá 1.997, e o resto em 15 dias, entendeu? E lembra que você tem a garantia incondicional de 14 dias. Por quê? Inclusive, aí você vai passar por uma seleção com a minha equipe. Eu e minha equipe vão te selecionar. Se a gente vê entre ambos de que não é o teu momento, não é o ideal para você, te devolvemos os R$ 1.997, tá? Mas se é, não, beleza. Então você deu esse sinal de 1997 hoje, garantiu tua vaga, garantiu teus bônus. E daqui 15 dias completa os 8 mil para dar os 9.997 ou parcela o restante em 12 de 824,47. Dá um almoço por dia, 30 menos de R$ 30 por dia, se você calcular, né? Então parcela aí 12 de 824 e você vai ter uma formação. Você imagina, eu cobro num processo de 3 meses, 12 sessões, R$ 9.600. Então você imagina que, ainda que você cobre de início metade do que eu, ainda que você cobre 4, 5 mil reais por um processo, uma pessoa. Se você vender 4 processos de R$ 4.000 por mês, são 16 mil. 5 processos de R$ 4.000, R$ 5.000,
Entende? Já estamos falando de 20, 25 mil reais. Se você cobra mais, você vai estar faturando 30. Ou tem mais gente, 8, 10 clientes. Entende? Você pode faturar 30, 40 mil ou mais, depende do teu nicho de mercado, depende do teu empenho, teu comprometimento, mas você vê que é um alto retorno. Então, esse investimento aqui, ele é pequeno comparado com o retorno que você pode ter. Você revendendo lá os Emitol, você aplicando em um ou dois clientes, você já tem o retorno desse investimento, tá bom? Então, aqui está método, ferramenta, acompanhamento, comunidade e prosperidade. É a última turma do ano, é uma decisão que vai impactar 2025 e 2026, chave de ouro. Aqui está o código. Eu já vou mostrar daqui a pouquinho os depoimentos das pessoas, mas aí você já pode com o teu celular é, escanear o código que você vai ir para uma página sobre a formação, onde vai estar um formulário para você preencher. E quando você enviar esse formulário, depois minha equipe vai entrar em contato para marcar uma sessão estratégica gratuita, eu e você, para a gente poder analisar melhor a tua situação e se é para você. E você vai fazer o pagamento ali da entrada, do sinal, né? Então, eu vou também colocar no chat, ó, eu vou colocar no chat, gente, o link. Deixa eu colocar aqui no chat o link para vocês. Eu vou primeiro colocar o link do Emitol Pro, Emitol com devolutiva, né? Então é aí que você pode comprar o teste com a devolutiva. E agora eu vou te dar o link da formação, onde tem o formulário para você preencher da aplicação, fazer o sinal, depois você vai ser encaminhado para pagar o sinal, tá? Então aí está. Vou colocar também o WhatsApp da Nayara, minha assessora. Ela também está de administradora ali no grupo do WhatsApp, no grupo VIP. E já vou abrir para perguntas, tá? Então, vou colocar aqui. Aí, ó. Esse é o WhatsApp da Nayara, minha assessora, tá? E aí, vou passar aqui alguns depoimentos, depois eu abro para perguntas. Então, vou compartilhar de novo a minha tela. Vou compartilhar de novo a minha tela. Então, tá vendo aí? Estão vendo, né? Primeiro eu vou mostrar aqui esse. Olá, tudo bem com você? O meu nome é Paulo Generino. Eu sou um profissional de desenvolvimento humano com foco em aposentadoria. O meu trabalho hoje é voltado para apoiar pessoas que estão aposentadas ou que estão prestes a se aposentar a descobrirem ou a redescobrirem seus talentos e canalizá-los na direção de uma aposentadoria ativa e saudável, produtiva, enfim, o que eu chamo de uma aposentadoria integral. E o curioso é que eu passei por esse mesmo processo. Eu fui, durante mais de 30 anos, executivo e consultor organizacional. Trabalhei em estratégia, trabalhei em marketing, trabalhei em gestão de projetos. E quando estava prestes a me aposentar dessa carreira, descobri o trabalho do Mauro Maxuri. E achei interessantíssima a proposta dele. Resolvi então fazer o curso de consultor de talentos. Depois eu fiz um mapeamento de talentos online e recebi a devolutiva dele mesmo. E resolvi também contratá-lo como meu mentor, meu orientador nessa transição de carreira. A partir daí fui recebendo vários insights e também tive vários caminhos que ele foi apontando, né? E aí pensei o seguinte: por que então não trazer essa experiência
do planejamento empresarial, da estratégia empresarial para a estratégia pessoal. Resolvi então me tornar, né, consultor de talentos, fiz também certificações em coaching, em PNL e já atendi várias pessoas nessa área, né? Acredito que as pessoas que atendo estão realmente transformando suas vidas e só tenho, portanto, a agradecer ao Maxuri pela sua orientação precisa, assertiva e pelas ferramentas, como eu já falei, bastante bem estruturadas, que me ajudaram muito nesse processo todo de transição de carreira e que hoje me ajudam também a fazer o meu trabalho, tá? Então, Maxuri, muito obrigado, né, por todo esse apoio, por toda essa orientação. Grande abraço. Então, aí é o depoimento do Paulo, maravilhoso. Quero mostrar aqui um outro depoimento bem interessante. Deixa eu ver qual. Aqui está alguns dos depoimentos, ali na página que eu passei para vocês, da formação, tá? Olha só esse daqui, por exemplo. Vamos ver esse daqui da Oi Renata. pessoal, eu me chamo Renata, eu sou empreendedora na área da educação e do bem-estar, eu trabalho orientando pessoas na sua vocação e também nos seus talentos. Eu fundei a minha Descompressão e eu tô aqui para dizer que eu conheci o Maxuri em 2012, no momento onde eu estava querendo buscar muito o meu lugar no mundo, eu estava completamente perdida. Eu trabalhava numa empresa de bebidas, na Coca-Cola, já tinha pedido demissão de uma outra empresa de tecnologia, IBM, e eu posso dizer que ter tido contato com o conhecimento do Maxuri, com a dedicação dele, assim, foi fundamental para dar esse start há 9 anos atrás e hoje está aqui, vivendo uma vida mais alinhada com quem eu sou. E é fundamental que a gente tenha consciência e clareza dos nossos talentos. Assim. E eu fiquei tão apaixonada que a vida me ajudou a estar nesse lugar hoje. E eu também oriento pessoas a estarem alinhadas com a sua vocação. Porque o contrário disso é muita dor, é muito sofrimento. E só quem viveu na pele, no caso estou falando da minha experiência, que traz essa força para poder ajudar outros. E é por isso que eu estou aqui. Então, deixo aqui meu recado e tamo junto. Um grande beijo, gratidão, Maxuri. Maravilha, aí a Renata. E vou mostrar mais um. Depois, se vocês quiserem, ali no link que eu passei, vocês podem ver os outros depoimentos. E no meu YouTube tem centenas, né? Quero mostrar mais um aqui. Queria cumprimentar a todos os que estão me assistindo nesse vídeo. É um vídeo espontâneo e voluntário. Bem, eu sou o Fabrício Machado Pereira, atualmente superintendente do SESI de Santa Catarina. É um enorme prazer poder estar compartilhando com todos que me assistem esse encontro que tive há 14 anos atrás com o Mauro. O Mauro, além de ser uma pessoa excepcional, é um profissional brilhante. E digo isso por quê? Porque exatamente em 2005, por intermédio da minha esposa, a Wanda Biavati, que é a minha eterna coaching, tive acesso ao Mauro. Naquele momento eu estava, depois de 5 anos no sistema Fiesc, iniciando o meu primeiro grande desafio como executivo no sistema. Recém havia assumido o Senai de Florianópolis, com inúmeros desafios estruturais, problemas de modelagem de negócios, problemas de sustentabilidade financeira, mas, sobretudo, com uma equipe com baixo engajamento, equipe descrente e uma equipe com problemas sérios de clima organizacional. Diante desses fatores, embora eu tenha me preparado para aquele momento, muito no aspecto da técnica e da gestão, conhecimento de mercado, e também tivesse talento suficiente aí para um bom relacionamento com equipes, eu
precisava me conhecer melhor. E o Mauro me oportunizou isso. Com técnicas, com ferramentas práticas, com um processo de acompanhamento permanente, extrema sinceridade e abertura, ele me guiou nesse início de jornada, sobretudo para o autoconhecimento, não apenas um nível superficial de fragilidades e fortalezas, mas também de desenvolver a capacidade de autocrítica, mas também de autotolerância e de autoalimentação, né, de autoestímulo, e foi muito importante, né, porque a partir dali eu adquiri muito mais confiança, muito mais força, muito mais energia para enfrentar os problemas de maneira serena, mas sem a ousadia necessária, sem a energia necessária. E obtive sucesso. Eu cito isso porque Mauro realmente foi importante como um divisor de águas nesse meu processo evolutivo na carreira. A partir dali, as coisas só melhoraram. Cresci, tive oportunidades de trabalhar no cenário nacional, na CNI durante 7 anos, retornei e já assumi um posto importante aqui na Federação das Indústrias, à frente do SESI. Ah, estou até hoje, né, tendo a minha carreira sendo desenvolvida permanentemente, mas sempre lembro dos princípios e dos fundamentos que aprendi com o Mauro. O Mauro me ajudou também naquele momento a não apenas me desenvolver, mas também desenvolver a minha equipe, criar elos de confiança e de compromisso entre todos nós. E aí a força de um time fortalecido, baseado na verdade, na transparência, nos feedbacks, na construção a várias mãos é imbatível, e foi isso que aconteceu. Vou parar por aqui, né? Que é um depoimento longo. Depois vocês podem assistir o depoimento completo ali na página que eu passei para vocês da formação. Mas já deu para, acho que já deu para sentir, certo? O poder aqui do método, né? Então, vou abrir agora para perguntas.